Bom, então vamos dar início agora ao MOSFET de depressão. MOSFET de depressão, tá? FET, Field Effect Transistor, tá? Esse sigla inicial aqui, MOS, tá? Metal Oxide Semicondutor, tá? MOSFET, tá certo? Eu tenho dois tipos de MOSFET, tá? O MOSFET de depressão, que é o que a gente vai estar vendo agora, e o MOSFET em enriquecimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, no MOSFET de depressão, nós podemos observar, deixa eu só trocar aqui o apontador para ele não ficar sumindo, muda um pouquinho as características construtivas em relação ao JFET, né? Então, lá a gente tinha um canal no meio, né? Aqui não, ó. Nós temos aqui o que a gente chama de um substrato, né? Então, esse substrato é do material P, tá? E eu tenho duas ilhas N e um canal N. Tá? Então esse daqui é o MOSFET canal N, o MOSFET depressão canal N. Tá? O MOSFET depressão a gente acaba chamando ele carinhosamente por DMOS, tá certo? Então o DMOS ele tem 4 terminais, tá? Que é chamado esse SS a mais aqui, que é chamado de substrato, tá? Além dos que a gente já tinha conhecimento, que é o dreno, o gate e a source, tá? Eles são ligados, né, através de um contato metálico, né, contato metálico. Observem, esse contato metálico ele só é ligado no dreno e na fonte, na source, tá? No gate, tá? No gate, vocês podem observar que ele não tem ligação, tá? Eles não têm ligação metálica, não existe contato metálico aqui, ó. Esse óxido de silício aqui, ó, é um dielétrico, ou seja, um elemento de altíssima resistência, tá? E por isso, né, e exatamente por isso que o MOSFET, tanto depressão como enriquecimento, né, que eles possuem essa camada aqui, tá? Eles possuem altíssima impedância de entrada, tá? 10 a 12, 10 a 15 ohms, é muito alto, tá? Esse cara, e devido à fragilidade dessa camada, também tem que ter um certo cuidado de manuseio, tá? Porque às vezes o seu próprio contato manual, tá certo? Pode danificar esse por causa da sua elasticidade estática, tá? Encapsulamento, geralmente ele é encapsulado em espumas metálicas, né? Para não haver carga entre os terminais, então para evitar danificar o componente, né? Se você não tiver a espuma metálica, você pode utilizar um papel alumínio, né? Fixar ele em papel alumínio para poder manusear ele, tá? Então, canal N, né? Nós temos duas ilhas N no dreno e na source e um canal N interligando as duas, tá? Então, se eu fizer uma análise como a gente fez anteriormente no JFET, colocando VGS igual a 0, VDS maior do que 0, tá? Então, coloquei uma tensão, VDD, ligando source e dreno, tá? Os elétrons vão passar do terminal negativo para o terminal positivo e a corrente, né, no sentido convencional, entra no dreno e sai na source, tá? Geralmente, tá certo? Geralmente, os MOSFET, por causa do substrato, eles podem ter 3 ou 4 terminais, tá? Geralmente esse substrato aqui, ele já vem internamente aterrado para a source, tá? Mas os que tem 4 terminais a gente acaba aterrando para a source, tá ok? Eu acabo colocando no terra, tá? Bom, se eu colocar uma tensão aqui, tá? Se eu colocar uma tensão aqui, tá? Vai aparecer o que a gente chama de camada de depressão no contato entre source, no contato entre o material N e o material P, tá? Então aparece sempre a camada de depressão, né? Se eu aumentar, tá, essa tensão que seja grande o suficiente, tá? Vai acontecer o mesmo que aconteceu no JFET, tá? Eu vou ter uma camada de depressão grande aqui, tá? Ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando essa tensão.
e eu vou causar uma restrição de pinch-off aqui. Então a curva de funcionamento é exatamente idêntica à curva de funcionamento do JFET. Tá? Então ele vai aumentando até eu chegar no pinch-off. Tá? Mesma coisa. Tá? Então eu vou aumentando a tensão até chegar no pinch-off. Tá? Se o meu VGS é igual a zero. Certo? E vocês podem observarem do lado de cá, que é a relação do próprio componente, ou seja, VGS em relação a ID. Tá? Então, ó, se o meu VGS é igual ao meu VP, a corrente é zero. Tá? Se o meu VGS é igual a zero, a minha corrente é igual a VP. Certo? Então, aqui eu tenho a minha curva dele. Tá? O nosso DMOS, né, ele pode trabalhar desse lado e desse lado, tá? Desse lado e desse lado. O que é isso? Tá? Trabalhando no lado de cá, eu estou no modo depressão. Trabalhando no lado de cá, eu estou no modo intensificação. Certo? Por que isso? Porque o DMOS, o que ele tem de diferente do JFET é eu posso colocar tensões positivas no meu gate. Tá? Eu posso colocar tensões positivas no meu gate. Enquanto que o JFET não. O JFET ele só trabalha no canal N com tensões negativas. Tá certo? Ou seja, a diferença do DMOS com o JFET é que até aqui o DMOS é igual ao JFET. Tá? Daqui para frente o DMOS trabalha, né, e o JFET não trabalha. Então isso daqui é chamado de modo intensificação ou modo enriquecimento. Tá? Como ele faz isso? Tá? Como ele funciona? Ó, funciona da seguinte forma. Né? Eu tenho um canal N e um material de substrato P. Tá? E aqui é meu gate. Tá? Se eu colocar uma tensão negativa no meu gate, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou repelir os elétrons que estão nessa região para o meu substrato. Da mesma forma que eu vou atrair as lacunas que estão no substrato para cá. Tá? Então, com isso, eu acabo fazendo um processo de recombinação dos elétrons com as lacunas. Né? A partir do momento em que eu aumente isso daqui, esse processo aumenta também. Se eu faço isso, eu dificulto a passagem de corrente. Por quê? Porque os elétrons que estão aqui disponíveis para circular, eles vão recombinar e não vão circular. Tá? Então, ó, se eu aumentar o suficiente para que não haja corrente, eu cheguei no valor de VP. Tá? Eu coloquei uma tensão forte o suficiente que ele vai fazer com que todos os elétrons se recombinem com as lacunas e não vai ter corrente passando aqui. Tá certo? Se eu deixar igual a zero, ele vai circular normalmente, o que eu tenho é IDSS. Tá? Se eu colocar uma tensão positiva aqui, né, ele vai fazer o contrário. Né? Ele vai atrair os elétrons, tá certo? E vai repelir as lacunas. Então, eu vou aumentar a minha condução, além do IDSS. Né? Porque eu estou empurrando as lacunas do material para cá e estou atraindo os elétrons para cá. Tá? Então, eu estou trabalhando nessa região aqui. Ó, nessa região aqui. Tá? Nessa região aqui, certo? Então, aqui e aqui, né? Aqui, VGS negativo, aqui, VGS positivo. Modo depressão, modo intensificação. Tá? Mesma coisa, né? VGS negativo, VGS positivo. Tá? Então, na hora de montar uma curva, essa curva aqui, eu vou utilizar a mesma equação que a gente utilizou no JFET, tá certo? A mesma, ele responde da mesma forma, tá? Vou construir aqui, ó,
no mínimo 3 pontos e posso colocar o ponto para fora aqui, tá certo? Então, ó, se fosse esse cara aqui, ó, eu tenho um IDSS igual a 10, VP igual a menos 4, tá? Eu peguei esses 2 pontos, são 2 pontos padrões que a gente costuma pegar, né? Na próxima aula eu explico por que a gente pega esses 2 pontos aqui, ó, tá? Metade de VP vai dar 1/4 do IDSS e metade do DSS vai dar 0,3 VP, tá? E mais esse ponto a gente constrói essa curva aqui, ok? Muito bem, se for canal P, tá? Se for canal P, eu vou ter um substrato N, né? A minha ilha P e P e um canal P ligando as duas, né? Contato metálico na source, contato metálico no dreno, tá certo? E o meu gate não tem contato metálico, ele está só ligado aqui no dióxido de silício, tá? E aí, se é um canal P, tá certo? O meu VDS, tá? O meu VDS tem que ser um valor negativo, tá? Então, eu estou colocando, tem que colocar um VDS negativo aqui, tá certo? Do D em relação a S, tá? E tem que colocar um valor positivo do G em relação a S, tá? Então, no modo depleção, o meu VGS é positivo, no modo intensificação, meu VGS é negativo no canal P, tá? Símbolo, o que muda nós temos, além dos 3 terminais, nós temos esse terminal de substrato, tá? Então, seria o 4º terminal. Uma grande parte dele já tem esse substrato ligado na source, então acaba aparecendo só 3 terminais, né? O gate, né? Vocês veem que aqui já existe uma separação, ó, tá? Exatamente porque o gate não tem uma ligação física lá, tá? Então o gate tem uma separação, tá certo? Se for canal N, a setinha está entrando, né? Se for canal P, a setinha está saindo, tá? Então, em termos de folha de dados, né, nós temos as especificações máximas, né, VDS máximo, VGS máximo, corrente de dreno máximo, tá certo? A parte de potência máxima, temperatura de operação, né? Mais algumas, né? Tensão de ruptura, dreno fonte, né? Isso é uma característica em estado desligado, tá certo? Depois umas características em estado ligado, tá? Qual é o IDSS? Tá certo? Para VGS igual a 0, né? O valor típico 2,9, máximo 6,2 e corrente dreno em estado ligado. Se eu colocar uma tensão maior do que o meu VGS, né? Então ele vai ver que a tensão, a corrente aqui, ó, fica uma corrente maior do que a corrente DSS, tá? Muito bem, pessoal, isso daí então é o que a gente tinha para falar sobre o DMOS.